Clube colombiano demonstra interesse e São Paulo pode repassar empréstimo de Luis Orejuela. Antes de mais nada, o lateral direito pode deixar o Atlético Paranaense nesta janela de transferências. Aos 26 anos, o jogador não tem sido utilizado com frequência pelo técnico Luiz Felipe Scolari e por isso pode regressar à Colômbia. O Torcedores.com apurou que o Deportivo Cali está interessado na contratação de Luis Orejuela para a disputa do campeonato colombiano. Ele é um pedido do técnico Rafael Dudamel, que teve breve passagem pelo Atlético Mineiro em 2020. Nesta temporada, por exemplo, o presidente do Deportivo Cali, Álvaro Martínez, investiu pesado para atender aos pedidos do técnico venezuelano, que ganhou os reforços na zaga e no ataque. O São Paulo, inclusive, foi procurado por representantes do clube colombiano sobre a possibilidade de negociar o atleta. O Departamento de Futebol do Atlético Paranaense admite a possibilidade de negociar o jogador e repassar o empréstimo ao Deportivo Cali. Ainda segundo apurou a reportagem, a negociação tem a anuência de Felipão, que também exerce o cargo de diretor técnico para aliviar as finanças do Furacão. Nos bastidores, corre a informação de que o treinador não irá impedir uma eventual saída do lateral direito. O São Paulo cedeu Luis Orejuela até o fim da atual temporada para o clube paranaense. Contudo, o Deportivo Cali, que prioriza a contratação do jogador, só deve tratar da situação do colombiano na próxima semana. Se concordar em deixar a Arena da Baixada, o lateral direito terá 100% dos vencimentos pagos pelo Deportivo Cali, que pretende contratá-lo por empréstimo até junho de 2023 e com opção de compra dos direitos econômicos. O Morumbi é o maior estádio particular da Série A. Neste ano de 2022, o São Paulo tem contado com o grande apoio de sua torcida para obter ganhos esportivos. Com a segunda maior média de público da sua história em casa até o presente momento, perdendo apenas para o ano de 2017, o tricolor se mantém vivo nas competições de mata-mata que disputa. O site Goal.com, inclusive, enumerou quais são os maiores estádios da Série A, e não é surpresa que o Cícero Pompeu de Toledo figure na primeira posição do ranking. Após receber folga no domingo, o elenco do São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira, dia 8, no Centro de Treinamento da Barra Funda e deu início à preparação para a partida contra o Ceará, que acontece na quarta-feira, às 19h15, na Arena Castelão, válida pelas quartas de final da Conmebol Sul-Americana. Logo após o aquecimento, os jogadores realizaram um trabalho técnico de enfrentamento em campo reduzido. Na sequência, eles foram divididos em ataque contra defesa para um trabalho com ajustes táticos. E na última etapa, o técnico Rogério Ceni comandou um coletivo de 11 contra 11, utilizando toda a extensão do gramado. Recuperado de uma amidalite que o tirou do duelo com o Flamengo, o meio-atacante Alisson trabalhou normalmente durante todo o treinamento e deve estar à disposição para o duelo com os cearenses pela competição continental. Recuperado de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, o volante Luan participou de toda a atividade com o restante do elenco, além de ter feito um complemento com a preparação física. O goleiro Jandrei e o meio-campista André Anderson fizeram trabalhos no campo com a fisioterapia. Já o zagueiro Arboleda e o atacante Caio seguiram seus cronogramas de recuperação no Refis. O tricolor faz na manhã desta terça-feira, no CT da Barra Funda, seu último treinamento antes do duelo decisivo da Conmebol Sul-Americana e no período da tarde segue para Fortaleza em voo fretado. Fontes da diretoria do São Paulo, ouvidas pelo Lance, apontam que o clube espera pelo desembarque do zagueiro Nahuel Ferrarese na capital paulista nesta segunda-feira, dia 8. Alguns jornalistas disseram que ele chegaria às 16 horas. Eu estou de olho e caso ele chegue no momento dessa gravação, eu coloco para vocês aí fotos na tela, beleza? A expectativa é que realize exames médicos no CT da Barra Funda e seja apresentado oficialmente como novo reforço tricolor antes do duelo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Ceará, às 19h15 de Brasília, de quarta-feira, dia 10, no Castelão.
O venezuelano, de 23 anos, é o segundo atleta pertencente ao Grupo City que chegará ao tricolor por contrato de empréstimo de 1 ano gratuito, com o clube brasileiro pagando apenas os salários. Tem opções de prorrogação do vínculo temporário por mais 6 meses, até o término da temporada local, ou compra definitiva dos direitos, pré-fixados em aproximadamente 6 milhões de euros, cerca de 31,5 milhões de reais. Antes dele, o tricolor apresentou outro Nahuel, o Bustos, atacante argentino de 24 anos que desembarcou no Morumbi nos mesmos moldes contratuais e já foi apresentado oficialmente pelo clube na última sexta-feira, dia 5, no CT da Barra Funda. Segundo o apurado pelo Lance, Ferrarese é uma das peças mais aguardadas pelo técnico Rogério Ceni, que tem problemas crônicos no elenco com a falta de zagueiros. Apenas Miranda, Léo e Diego Costa estão disponíveis, além dos juniores Luizão e Beraldo. A falta de opções vem fazendo com que o treinador improvise o lateral direito Rafinha no setor em algumas partidas. Ferrarese foi revelado pelo Deportivo Táchira e chamou a atenção mundial após levar a seleção de seu país a um histórico vice-campeonato mundial. Acabou contratado pelo conglomerado árabe, que o levou ao Manchester City da Inglaterra, principal equipe sob seu comando. Entretanto, o atleta não foi aprovado pelo técnico nos treinos. Desde então, vem rodando pelo futebol português, passando por Porto, Moreirense e Estoril. Sua negociação foi mais demorada que a de Bustos por alguns motivos. O principal deles foi a resistência do jogador em deixar Portugal, onde estava ambientado. Depois precisou acertar detalhes contratuais com o Grupo City para ser emprestado novamente. As cláusulas são mantidas em sigilo. Pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2022, Ferrarese apresenta números mais destacados que o de Arboleda, titular absoluto do São Paulo e do Equador, este classificado para o Mundial no final do ano. Tal como o Xará argentino, Ferrarese poderá ser inscrito nesse primeiro momento apenas no Campeonato Brasileiro. As inscrições para a Copa do Brasil já estão encerradas e o jogador depende da classificação do tricolor às semifinais sobre o Ceará para poder atuar na Sul-Americana. Bora dar uma repassada nos jogos do São Paulo neste fim de semana. O time sub-17 do São Paulo está classificado para a terceira fase do Campeonato Paulista. De virada, a equipe comandada pelo técnico Menta derrotou o Comercial por 3-1 e assegurou a liderança e a classificação no estadual. Com o resultado, São Paulo chegou aos 13 pontos e não pode mais ser alcançado no primeiro lugar do grupo 15. O time sub-17 volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Santos, às 10 horas no CT Rei Pelé, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo Paulista, o próximo jogo será no sábado em Cotia, contra o São Carlense, às 11 horas. O time sub-20 do São Paulo, com uma boa atuação nos dois tempos, soube fazer bem o dever de casa e derrotou o Bahia por 3-0 no último domingo, no estádio Marcelo Portugal Gouveia, em Cotia. O tricolor volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Inter de Bebedouro, às 15 horas em Cotia, pelo Campeonato Paulista, e aguarda a tabela do Campeonato Brasileiro. No domingo, São Paulo fechou a participação no Campeonato Sul-Americano Sub-17 Copa Evo, disputa que aconteceu na Bolívia na última semana. O tricolor fez bonito e ficou com a terceira colocação, após vencer o Grêmio por 1-0. Antes de embarcar para a Bolívia, o tricolor participou da Brasil Soccer Cup Sub-16, disputada no Rio de Janeiro. Os são paulinos tiveram um bom desempenho e pararam nas semifinais. A categoria Sub-16 é comandada pelo treinador Mário Ramalho e é uma transição entre os times infantil e juvenil. Também no domingo, no encerramento da primeira fase do Brasileiro Feminino, o São Paulo superou o São José pelo placar de 3-1 no CFA Laudo Natel e finalizou a rodada na segunda colocação. Com a segunda melhor campanha, o tricolor vai encarar a Ferroviária no mata-mata do Brasileirão, com detalhes a serem decididos nos próximos dias. A equipe são paulina decide vaga na semifinal em casa.